Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão. É uma questão de geometria, uma questão do Mackenzie, tá legal? Vestibular do Mackenzie. Na questão ela diz assim, ó. Na figura, tangente de beta é igual a 2 menos raiz quadrada de 3 e alfa mais beta é igual a 60 graus. Então, a área do triângulo assinalado é... Bom, então olha só. A figura é essa daqui, beleza? Aí ele fala que a tangente desse ângulo aqui, ó, de beta, ele fala que é 2 menos raiz quadrada de 3. E ele fala que a soma dos ângulos alfa com beta vale 60 graus, tá legal? E ele quer a área desse triângulo aqui, ó, desse triângulo achurado, desse triângulo pintado, tranquilo? E aqui estão as alternativas. Letra A, ele fala que é 2 mais raiz quadrada de 3. Na letra B, 1 mais raiz quadrada de 3. Na letra C, 2 mais raiz quadrada de 3 sobre 2. Na letra D, 4 mais raiz quadrada de 3 sobre 2. E na letra E, 1 mais raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira. Eu coloquei assim, olha só. Aqui estou repetindo a figura, tá legal? Estou falando que esse vértice aqui, ó, é o vértice B. Esse daqui é o vértice A. Aqui é o ponto D. E aqui é o vértice C, beleza? Tranquilo? E ele fala que esse lado vale 1, esse ângulo aqui é o ângulo alfa, e esse ângulo aqui é o ângulo beta, beleza? Aí eu botei assim, ó. Sabendo que a tangente de beta é 2 menos raiz quadrada de 3, vamos achar o lado AC. Então, olha só. Sabendo que a tangente desse ângulo aqui, ó, vale 2 menos raiz quadrada de 3, eu quero agora achar o lado AC. Eu quero achar esse ângulo todo aqui, ó. Legal? Então, para isso, eu vou pensar nesse triângulo aqui, ó, no triângulo maior. Beleza? Como é um triângulo retângulo, então aqui é cateto oposto a esse ângulo. E isso daqui é cateto adjacente ao ângulo beta. Então, eu fazendo a razão cateto oposto por cateto adjacente, eu tenho tangente desse ângulo. Tá legal? Então, a tangente de beta desse ângulo aqui vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Aí com isso a gente consegue achar o lado AC, tá legal? Então vamos lá, então olha só. Então tá aqui, olha só. Tangente do ângulo beta que é igual a 1 sobre AC, como eu te falei, né? A tangente desse ângulo aqui vai ser o cateto oposto, que vale 1, dividido pelo cateto adjacente, que vale AC, tá legal? E a tangente de beta vale 2 menos raiz quadrada de 3. Então fica 2 menos raiz quadrada de 3, que é igual a 1 sobre AC. Beleza? Tranquilo? Agora eu vou pegar esse daqui, ó, está dividindo, ele vem para cá multiplicar esses dois termos. Então fica assim, ó, AC que multiplica 2 menos raiz quadrada de 3, que é igual a 1. Agora eu vou pegar o 2 menos raiz quadrada de 3, que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então isso vai ficar AC que é igual a 1 sobre 2 menos raiz quadrada de 3. Bom, eu preciso tirar o radical desse denominador. Então eu vou multiplicar numerador e denominador pelo conjugado do denominador. O que seria o conjugado? A gente vai repetir os termos e vai trocar o sinal do meio, tá legal? Então vai ficar, ó, 1 sobre 2 menos raiz quadrada de 3 multiplicado por 2 mais raiz quadrada de 3 sobre 2 mais raiz quadrada de 3. Beleza? Tranquilo? Multiplicação de frações. Multiplica o numerador com o numerador e denominador com o denominador, tá legal? Então, 1 que multiplica 2 mais raiz quadrada de 3, fica 2 mais raiz quadrada de 3, beleza? Agora aqui, ó, 2 menos raiz quadrada de 3, que multiplica 2 mais raiz quadrada de 3. Bom, aqui a gente tem um produto notável, que é a soma pela diferença. Então, esse daqui vai ser o primeiro termo, esse daqui vai ser o segundo termo, tá legal? Então, isso vai ficar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, beleza? Então, fica assim, ó, AC que é igual a 2 mais raiz quadrada de 3 sobre 2 ao quadrado menos raiz quadrada de 3 ao quadrado, tá legal? Então, repara o seguinte, olha só, que 2 ao quadrado vai dar 4, menos raiz quadrada de 3 ao quadrado, isso vai dar 3. Então, fica 4 menos 3, isso vai dar 1. Então, fica 1 no denominador. E 1 no denominador, ele não precisa aparecer, elemento neutro. Então, ficamos apenas com o segmento AC, que é igual a 2 mais raiz quadrada de 3. Beleza, tá aí? Tranquilo? Então, ficamos assim, ó. Olha só. Aqui. Minha segunda ideia, estou repetindo a figura, né?
esse segmento aqui, ó, AC, a gente já sabe quanto que vale. Ele vale 2 mais raiz quadrada de 3. Tá legal? Tranquilo? Aí depois eu pensei assim, ó. Agora vamos achar a tangente de alfa, sabendo que a tangente de beta é igual a 2 menos raiz quadrada de 3. Então agora eu quero fazer o seguinte. Eu sei que a tangente desse cara aqui, ó, desse ângulo, vale 2 menos raiz quadrada de 3. Agora eu quero achar a tangente desse ângulo aqui, ó, a tangente de alfa. Tá legal? Então, para isso eu vou jogar na fórmula da soma dos arcos, mas sendo que é soma de tangente. Então, quando eu tenho assim, ó, tangente do primeiro mais a tangente do segundo, isso dividido por 1 menos a tangente do primeiro vezes a tangente do segundo. A isso é igual a tangente da soma dos ângulos. Beleza? Isso aqui é uma fórmula trigonométrica. Tá legal? Tranquilo? Então vamos nessa, olha só. Onde tem tangente de B, eu vou substituir por 2 menos raiz quadrada de 3. Tá legal? Então vai ficar assim, ó. Tangente de alfa mais tangente de B. Então, tangente de alfa a gente repete, mais a tangente de B eu vou substituir por 2 menos raiz quadrada de 3. Aí sobre, ó, 1 menos tangente de alfa. 1 menos tangente de alfa. Vezes a tangente de B. Então, tá aqui a tangente de B, ó. A 2 menos raiz quadrada de 3. Tá legal? Aí, igual, ó, a tangente de alfa mais beta. Alfa mais beta, no enunciado ele fala que vale 60 graus. Então, eu vou substituí-lo por 60 graus. Então, fica a tangente 60. Tá legal? Tranquilo? Então, no numerador aqui a gente repete. Então, tá aqui, ó. Tangente de alfa mais 2 menos raiz quadrada de 3. Sobre, ó, 1 menos a tangente de alfa vezes 2 menos raiz quadrada de 3. Essa tangente de alfa aqui, ó, esse menos tangente de alfa, vai multiplicar esses dois termos. Então, vai ficar tangente de alfa, que multiplica 2, dá menos 2 vezes tangente de alfa. Menos tangente de alfa, que multiplica menos raiz quadrada de 3, vai ficar mais raiz quadrada de 3 vezes tangente de alfa, né? Menos com menos, dá mais. Beleza aí? Tranquilo? E aqui ficou tangente de 60. A tangente de 60 vale raiz quadrada de 3. Tá legal? Então ficou assim, ó. Tangente de alfa mais 2 menos raiz quadrada de 3 sobre 1 menos 2 vezes tangente de alfa mais raiz quadrada de 3 vezes tangente de alfa. É igual a raiz quadrada de 3. Beleza aí? Tranquilão? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse denominador e vou jogar ele para cá multiplicando. Tá legal? Então, esse termo aqui vai multiplicar raiz quadrada de 3, esse termo vai multiplicar raiz quadrada de 3 e esse termo vai multiplicar raiz quadrada de 3. Beleza? Então, nesse membro aqui, ó, esse numerador, vou repetir aqui, ó, tá legal? Então, fica tangente de alfa mais 2 menos raiz quadrada de 3, que é igual. Agora, 1 que multiplica raiz quadrada de 3, dá raiz quadrada de 3. Menos 2 vezes tangente de alfa vezes raiz quadrada de 3. Então, tá aqui, ó. Menos 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes tangente de alfa. Raiz quadrada de 3 vezes tangente de alfa, que multiplica a raiz quadrada de 3. Então, isso vai ficar mais 3 vezes tangente de alfa. Por quê? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, isso vai dar raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 vale 3. Então, tá aqui, ó. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois termos e vou passar para o outro membro. E esses dois termos eu vou passar para o membro esquerdo. Tá legal? Tranquilo? Então, tá aqui, ó. Tangente de alfa, repito. Tá aqui. Beleza? Agora, esse daqui que é negativo, ele vem para cá como positivo, e esse daqui que é positivo, ele vai para o outro membro como negativo. Tá legal? Tranquilo? Ó, raiz quadrada de 3, tá aqui, raiz quadrada de 3. Agora, esse daqui, ó, que é negativo, ele passa para o outro membro positivo, e esse daqui que é positivo, ele passa para o outro membro negativo. Beleza? Repare que aqui dá para somar, ó, porque tem as mesmas partes literais, né? Então, tangente de alfa menos 3 vezes tangente de alfa, isso vai dar menos 2 vezes tangente de alfa. E esse daqui a gente está repetindo aqui, tá legal? Então ficou assim, ó. 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes tangente de alfa, menos 2 vezes tangente de alfa, que é igual. Agora aqui repara que dá para somar esses dois radicais. Raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3, isso dá 2 vezes raiz quadrada de 3. Menos 2, a gente repete, menos 2. Tá legal? Agora, olha só. Eu vou colocar tangente de alfa em evidência. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes raiz quadrada de 3 menos 2, entre parênteses, vezes a tangente de alfa, que é igual. Aqui a gente repete. 2 vezes raiz quadrada de 3 menos 2. Agora, esse daqui que está multiplicando, ele vai para lá, dividindo. Então, fica tangente de alfa, que é igual a 2 vezes raiz quadrada de 3 menos 2 sobre
2 vezes raiz quadrada de 3 menos 2. Repara que tanto o numerador quanto o denominador tem valores iguais. E divisão de valores iguais vai dar 1. Então fica a tangente de alfa que é igual a 1. Beleza? Tranquilo até aí? De boa? Bom, então a minha terceira ideia ficou assim, olha só. Vamos lá. Então aqui, ó. Está aqui a figura, né, de novo, beleza? Aí eu botei assim, ó. Sabendo que a tangente de alfa é igual a 1, vamos achar o segmento AD no triângulo ABC. ABD, né? Então, nesse triângulo aqui, ó, ABD, eu quero achar esse segmento aqui, ó, segmento AD, sabendo que a tangente desse ângulo aqui, ó, vale 1. Tá legal? Então ficou assim, olha só. Vem comigo. Então, a tangente de alfa é igual a AB sobre AD. Tangente desse ângulo aqui, ó, é triângulo retângulo, né? Então, a tangente desse ângulo vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, beleza? Então, tá aqui, ó, tangente de alfa é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto vale 1, então vou substituir por 1. Cateto adjacente é o que a gente quer achar, é o AD. E a tangente de alfa vale 1, então fica 1 que é igual a 1 sobre AD. Tá dividindo, vai para cá multiplicando, beleza? Então, AD vezes 1 dá AD. Então, AD é igual a 1, beleza? Então, esse segmento aqui vale 1. De boa? Tá, beleza. Então, a minha próxima ideia, olha só. Repetindo a figura, mas já sabendo que esse segmento aqui vale 1 e esse segmento todo vale 2 mais raiz quadrada de 3. Aí eu botei assim, ó. Agora vamos achar a área do triângulo BDC. Ó, eu quero achar a área desse triângulo aqui, ó, triângulo BDC, beleza? Que é desse triângulo aqui, ó. Pensa comigo, olha só. Como é que eu vou achar a área desse triângulo? Eu vou fazer a diferença de áreas. Eu vou pegar a área do triângulo maior, beleza? Que é o triângulo BAC, menos a área do triângulo menor, que é o triângulo BAD. Fazendo isso, o resultado, né, que é a diferença, vai dar essa área pintada aqui, ó. É o que sobra, tá legal? Então, isso vai ficar assim, ó. Fica da seguinte forma. É comigo, olha só. Então, a área pintada é igual à área do triângulo BAC, que é o triângulo maior, menos a área do triângulo BAD, que é o triângulo menor. Então, substituindo, olha só. Área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Então, a área desse triângulo aqui, ó, o triângulo maior, vai ser a base, que é AC, multiplicado pela altura, que é AB, dividido por 2. Aí, menos... Ó, menos a área do triângulo menor, que é a mesma coisa, base vezes altura sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. Aí, menos a área desse triângulo menor aqui, ó, que é a base vezes altura sobre 2. Tá legal? Então, substituindo, vamos lá. Então, aqui, ó, o segmento AC vale 2 mais raiz quadrada de 3 vezes o segmento AB, que vale 1. A isso dividido por 2. Menos o segmento AD, que vale 1, vezes o segmento AB, que também vale 1. E isso dividido por 2. Tá legal? Bom, aqui em cima vai dar 2 mais raiz quadrada de 3, aí sobre 2. Menos. Aqui em cima vai dar 1. Então, fica 1 sobre 2. Repara que são frações homogêneas, tem o mesmo denominador. Então, eu vou repetir o denominador e vou subtrair os numeradores. Então, fica 2 mais raiz quadrada de 3 menos 1 sobre 2. Então, aqui, ó, 2 menos 1 vai dar 1. Então, fica 1 mais raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, beleza, galera. Essa daí é a área. Valeu, um abraço, até a próxima. Bons estudos.